Duas vacinas estão aí, Coronavac e a da AstraZeneca, de Oxford, Fiocruz. Agora, vários governos estão suspendendo a aplicação da AstraZeneca, particularmente na Europa. Embora a agência europeia diga que os benefícios dessa vacina superam os riscos e a OMS afirma que não há motivos para as pessoas desenvolverem pânico, a fórmula pode ter causado coágulos e isso mata. Os detalhes direto de Londres com a correspondente Denise Odorici. Os benefícios da AstraZeneca continuam a superar quaisquer riscos de efeitos colaterais, de acordo com a Agência Europeia de Medicamentos. Especialistas da EMA estão reunidos para analisar os casos isolados de coágulos sanguíneos em pessoas que receberam a vacina e devem dar um parecer definitivo na quinta-feira. Em uma entrevista coletiva, a diretora executiva da agência, Amer Cook, afirmou que quando se vacina milhões de pessoas, é normal haver ocorrências sérias e que os casos devem ser investigados um a um. Cook destacou que não há indícios de que os coágulos foram provocados pela vacina e que eles podem ter aparecido por outros motivos. Mais da metade dos governos da União Europeia interromperam a aplicação das doses como precaução, enquanto aguardam o resultado da investigação da Agência Reguladora Europeia. Esta é a segunda vez que a segurança da vacina da AstraZeneca é colocada em xeque pelos europeus. Semanas atrás, a decisão de alguns países do bloco de não usá-la nos mais velhos fez com que muita gente recusasse a injeção por medo de seus efeitos colaterais. Tudo isso em meio a um fornecimento deficitário de doses que compromete o combate à pandemia. Desde que comunicou que não conseguiria enviar a quantidade prevista de doses, a AstraZeneca tem sido acusada de quebra de contrato pela Comissão Europeia. Dos 90 milhões prometidos nos primeiros meses do ano, apenas 30 milhões serão entregues. Já o governo do Reino Unido não relatou problemas no fornecimento de doses da AstraZeneca, que é uma farmacêutica britânica. Cerca de 11 milhões de pessoas no país já receberam pelo menos uma dose da vacina da AstraZeneca. E segundo a agência reguladora britânica, os casos de coágulos em pessoas que tomaram o imunizante não são mais altos do que os registrados na população em geral. A Organização Mundial da Saúde também analisa os casos de coágulo no sangue e, por enquanto, afirma que não há motivo para pânico. Ainda sobre a suspensão do imunizante da AstraZeneca, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde disse hoje que está acompanhando todas as publicações e possíveis eventos adversos. Voltamos a Brasília, agora com o Nolan Robertos. Nolan, uma boa noite para você. Oi, boa noite, Carol. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. O Ministério da Saúde disse ainda que entre os dias 18 de janeiro, que foi o primeiro dia de vacinação, e 18 de fevereiro, foram registrados 20.612 casos de supostos efeitos colaterais aqui no Brasil, casos de eventos adversos, que eles chamam, né? Em pessoas que tomaram tanto essa vacina de Oxford, como também pessoas que tomaram a Coronavac. O Ministério da Saúde não separou quantas pessoas de cada vacina que tiveram esses efeitos colaterais. Desses 20.612 casos, 555, que representa aí quase 3%, foram classificados como casos graves e estão sendo investigados. O Ministério da Saúde não falou também o que seriam esses casos graves, mas disse o seguinte, que não houve a formação de coágulos, como aconteceu, por exemplo, na Europa. Não houve trombose, coágulos que causam trombose aqui, e isso não teria acontecido aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Em nota, a Anvisa diz também que recomenda, assim como a União Europeia, que continua recomendando o uso da vacina até as investigações acabarem, aqui no Brasil, a Anvisa disse agora há pouco, soltou uma nota, que também recomenda essa continuidade do uso, já que concluiu que não houve alterações no equilíbrio risco-benefício. E a gente separou um trecho também de uma representante da Anvisa, que é a infectologista do Comitê de Vacinas da Fiocruz, que é a Cristiana Toscano. A gente vai ouvir ela agora. Esses eventos são minuciosamente investigados e é avaliado a ocorrência desses eventos entre os vacinados, comparando com a ocorrência desses eventos na população em geral. E o que se tem até o momento é que a taxa de ocorrência, portanto o risco de desenvolvimento desses eventos entre os vacinados não é maior do que a ocorrência desses eventos na população normal.
Converso agora com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Oi, Lorival. Boa noite aí para você, Lorival. Lorival, você e eu somos leigos, evidentemente, nessas questões médicas e de biomedicina. Mas o que chama a atenção na questão da AstraZeneca e em tudo isso que aconteceu nos últimos 2 dias é o fato de, por um lado, as agências reguladoras, especialmente da União Europeia, por um lado, dizerem, olha, o benefício é maior que o risco. Por outro, algumas das principais capitais, ali estão Berlim, Paris, Roma, combinaram uma ação conjunta contra a AstraZeneca. Qual é o pano de fundo? É verdade, William. E o pano de fundo é que a AstraZeneca, essa vacina, vem sofrendo problemas de imagem desde o período em que estava sendo desenvolvido, né? Você se lembra daquela suspensão da fase 3 por causa de mortes que depois foram consideradas que não tinham ligação. E você se lembra também que esses mesmos países, eles não estão vacinando idosos, apesar de haver dados trazidos pelas autoridades de saúde do Reino Unido, e é sempre o Reino Unido defendendo a AstraZeneca, que é de lá, né, um laboratório anglo-sueco, dizendo que ela é altamente eficaz para os mais velhos. E o drama, William, é que a AstraZeneca foi projetada para ser o carro-chefe da vacinação mundial. Ela foi desenhada para distribuir 2 bilhões de doses ainda este ano para 70 países. E é a grande vacina da COVAX, aquela coalizão internacional. Eles encomendaram 2 bilhões de doses para 2020 e 2021. E aí a Europa está olhando para a Sputnik, a vacina russa, já que está tendo muito problema também com a entrega da vacina da Pfizer, né, que é a outra opção que eles têm. Então, de fato, há aí uma questão política envolvendo esses países, William. Obrigado, Lorival.